Você é nosso convidado para tomar um chá enquanto falamos sobre os mais variados temas. Hoje queremos saber, o chocolate de 3 dígitos é tão melhor do que aquele que eu compro no mercadinho da esquina? Na verdade, existe chocolate a preço de joia. É possível até enfeitar o chocolate com ouro. E a quarta mulher do Chá das 4 de hoje é a patissier Solange Lopes, dona do buffet de doces que fez grandes casamentos, como o de Doda e Atino Onassis no início do ano. Doda e Atino Onassis, um casal que faz parte do grupo dos que fazem casamentos e espetáculos. Será que esses casamentos são melhores do que os íntimos, aqueles casamentos só para os amigos mais chegados? Tudo isso e muito mais, não saia daí, o Chá das 4 está no ar. Olá, que bom estar com você mais uma vez, nesse bate-papo gostoso a que se propõe o programa Chá das 4. O Chá das 4 já está começando. E vocês, meninas, como estão? Muito bem. Muito bem. Vocês estavam risonhas? O que vocês estão Segredo, né, Yara? Segredinhos aqui da Tailândia. Segredo nosso. Nossa. Não, tudo bem, né, gente? Nessas histórias estão me excluindo, As tudo bem. panelinhas dentro do chá das 4. Helena, coisas de mulher, depois a gente conta pra você. Tá bom, tá. Eu vou querer saber tudo. E aí, como é que foi a semana, desde o último programa? Foi muito bom, viu? Muito bom, observando as pessoas. As pessoas são um universo, né, gente? São. Quando a gente começa a observar as pessoas, que a gente passa pela rua, né? A gente fica observando, assim, as pessoas nas praças, no ônibus, nos pontos de ônibus, no nosso dia a dia, que é as pessoas que nós já conhecemos, a gente descobre tanta coisa boa para a gente conversar. Né? É uma diversidade, né, assim, de histórias, vamos pensar assim, Tem cada né? figura, né? Eu gosto Não, eu acho tão legal que eu fico olhando uma pessoa idosa, assim. Outro dia eu fiquei olhando uma mulher, assim, bem velhinha, e fiquei olhando para ela e fiquei imaginando a jovem que ela um dia foi. E fiquei pensando assim, amanhã serei eu, né? Meu rosto vai mudar, meus cabelos vão mudar. E como mudam, viu? O meu amanhã não, o meu vai demorar muito. Não, o seu amanhã chega, viu, Tainá? O amanhã chega para todos nós. Mas na verdade é que a gente vai ficar umas velhinhas bem simpáticas e cheirosas, viu, gente? Só não posso encolher. É Mas verdade. sabe uma coisa? Sabe que essa questão da velhice é interessante? Porque o salmista diz que o justo, né, ainda na sua velhice, dará os seus frutos. Então, eu acho que aqueles que têm Jesus podem envelhecer com a cabeça muito legal. Muito legal. Né? Acho que É isso mesmo. a velhice traz maturidade, traz experiência, serenidade, Sabedoria. sobretudo. Sabedoria. A pessoa não pode parar de viver. Só não pode Né? parar de Tem que viver. continuar fazendo Exatamente. suas atividades. E aí você falou a questão da cabeça, né? É. Se a cabeça estiver boa, realmente vai trazer vida aos ossos, vai... Né? Se o até espírito evita continua. doenças também, ela continua vivendo. Hoje vocês chegaram com vontade de conversar, minha mulher? Mas veja só, se o espírito continua jovem, Mas pode essa não é a mudar proposta do Não, é a proposta do programa, nós não vamos falar bem sobre isso, né? Eu só quis dizer pra vocês que as pessoas Ela são só queria falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, mas um dia a gente vai conversar sobre isso. Envelhecer é um tema aí. Bom assunto. Um bom assunto, né? Nós vamos Envelhecer. conversar sobre isso. Mas hoje nós vamos conversar de coisas deliciosas. Meu Deus, só de falar, minha boca enche d'água. Hoje o programa tá bom. Então, nós vamos chamar hoje uma convidada muito especial. Nossa convidada de hoje é uma das principais patissiers do Brasil, Solange Lopes. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Solange? Cozinhar parece ser algo fácil. Mas você já pegou um livro de receita e tentou sozinho fazer um doce mais elaborado? São horas e horas, dias na cozinha e muitas vezes aquela foto do livro de receitas nada se parece com o resultado que você planejou. Solange Lopes tem o talento de fazer doces. É uma patissier, ou doceira, como se falava antigamente. Nascida em São Paulo, Solange é filha de mãe portuguesa e pai brasileiro. Faz parte de uma família de 7 irmãos. Toda ajuda era bem-vinda numa casa com tantas crianças. Aos 10 anos de idade, Solange já era responsável pelo cardápio de doces da família. Nada de brigadeiro ou bolinhos com cobertura. Eram doces complicados que não tinham meio termo. Ou eram bons ou não tinham dado certo.
Anos mais tarde, foi para a Argentina e se formou como patissier. Voltou para o Brasil, casou, teve filhos e vivia bem na terra do vatapá e acarajé, quando o marido foi transferido para a terrinha do queijo com goiabada. Viver no Sudeste é a sina de Solange. E ela teve que recomeçar. E foi uma nova cliente que encomendou um desafio: patisserie francesa em miniatura. Não foi fácil a empreitada, mas deu certo. E Solange amou. Não parou de inventar variações. Hoje é considerada uma das principais doceiras do país e também uma das mais caras. Isso porque, segundo ela, o chocolate, principal matéria-prima, vem de diversas partes do mundo. Os mais exóticos e os mais caros a preço de ouro. Aliás, se o cliente quiser, tem ouro. Muito bem, então vamos receber a nossa convidada? Olá, tudo bem? Olá, Solange. Bem-vinda, viu, Solange? Obrigada. Ah, muito Ai, obrigada. meu Deus, que que será? Do chocolate. Não podia. Obrigada. Poderia faltar, né? Seja bem-vinda, Solange. Obrigada. Fique à vontade. Aí ela nem esperou, né? Ah, já abri, ó. Ó, Já abriu. Claro. Ó. claro. Uau! Ai, minha dieta foi pro espaço. Ai. Lindos. Lindos, cheirosos e saborosos, não. naturalmente. Gente, Pode mostrar? ao cheiro, ao cheiro. Dá para a câmera capturar aqui? Vamos lá, vamos mostrar para o pessoal que está em casa. São iguais? Um São papelzinho iguais um assim. só, São. né? Olha. São iguais, São Solange? surtidos, mas as São caixas são iguais. sortidos. Chocolates Nossa, sortidos. olha que lindo. Gente, só o cheiro, é uma pena você não ter. A televisão não tem um botão, um dispositivo que te. Só, quando eu abri, eu vi aquele aroma. Te capturando. Ai, ai. Muito, 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 muito obrigada, Solange. Nós vamos degustar essas delícias. Calma, Tainá, não fique estressada. Hoje ainda? Existe a academia. Na hora do chá? Na hora do chá, hoje ainda. Na hora do chá. Solange, mas que prazer recebê-la e que lindo ver a sua trajetória, né, sua história, saber que você usa da criatividade culinária, né, como profissão, né? Como é que surgiu esse interesse, Solange? Assim, muito cedo, como a gente já disse, começou esse interesse pela cozinha, mas por que especificamente por doces? Eu não sei, acho que porque doce ele tem que ser preciso. Ou ele dá certo ou ele não dá. E como eu sou uma pessoa perfeccionista, eu acho assim que o prato salgado ele tem sua beleza, mas o doce, ele é mais bonito de se ver, né? E o doce ele traz alegria. O açúcar ele motiva a alegria das pessoas, Por um momento, né? Que depois vem a culpa, né? Depois vem a Quando você sobe na Depois balança, vem vem a a depressão. culpa. Que é isso, Tainá? Não, mas Ih, gente, nós estamos pegando o calcanhar de Aquiles da Tainá hoje, eu acho, viu? mas tem Tô pessoas brincando, que mas deixam de você é comer sal chocolatra? para comer doce. Não, chocolatra não. Chocolate especificamente não. É. Mas eu amo doce. Eu É. concordo com você, traz uma Eu faço alegria. festas e eu vejo quando as pessoas Inefável. me veem assim, vê que o doce é meu, não Fica vou aquela jantar, alegria, né? já venho É, eu pro já doce substituí direto. várias refeições por doce, pela sobremesa. É mesmo? Claro, é muito melhor. Agora, gente, mas que coisa interessante, falando em culinária e em substituir doce, salgado, será que cozinha é lugar de mulher mesmo? Porque, assim, a Solange, ela escolheu uma área da culinária que se dedicar, são os doces, essa área da sobremesa, dos doces e tal. Mas, assim, falando agora de cozinha assim, no dia a dia, vocês já notaram que os homens estão se revelando nessa área? Com certeza. Eles apareceram com tudo, cozinhando e tendo prazer em cozinhar. Eu acho assim que muitas de nós viemos assim com aquela obrigação, né? Não, mulher tem que saber cuidar de uma casa. E isso é fato, é verdade, né? Porque por mais que a mulher opte por uma carreira, a tarefa de cuidar da casa, ela pode dividir com o marido, mas sempre na nossa sociedade existe uma expectativa. Se entra numa casa, a casa está toda bagunçada, A culpa é da mulher. a culpa é da mulher. Não é assim? Assim também como o cara. O homem, o papel dele é ser o provedor. A mulher também divide com ele, né, a provisão da casa, às vezes sai para trabalhar, para ajudar no orçamento e tal. Mas se o marido resolve ficar em casa, cozinhando, cuidando da casa dos filhos, e a mulher sai para trabalhar,
causa uma estranheza também. Mas esse cara, ele só fica em casa, ele não trabalha, não? Mas você estava falando da cozinha ser lugar, né? Eu acho que a cozinha ela é lugar para quem tem vontade de estar ali. Que hoje eu acho assim, tem que ser uma coisa prazerosa. Tem que Tanto o ser, né, homem quanto a Solange? mulher, eu acho que o talento Deus deu para todos. Você vê que hoje em dia também tem aulas infantis, de culinária infantil, já para Eu tô estar precisando ensinando, receber esse talento. ocupar o tempo das crianças a fazer, a cozinhar, aprender medidas, tempo, entender como as coisas são feitas. Porque assim, o tempo vai passando, a tecnologia vai tomando tanto conta da vida da gente que a gente perde essas coisas, né? Então hoje tudo é fast food, comida pronta, tudo muito rápido. Perdeu a Então, riqueza, né? então hoje colocar uma criança para aprender a fazer brigadeiro é interessante. E ela vai tomando gosto pela cozinha, porque fazer, quando você faz, você põe o teu amor, né? Você põe o seu sentimento, você tá ali se preocupando com alguém, seja lá quem for. Agora, os homens realmente, eles... o homem, quando ele tem gosto pela cozinha, ele é um chefe extraordinário. Eu acho que ele Né? supera, realmente Ele ele supera. supera Ele a se mulher. esmera, porque tem o mito, né, de que mulher sempre foi o lugar dela na cozinha. Então, quando ele entra, ele quer mostrar, assim, que apesar de eu ser homem, eu dou conta consegui do fazer recado. melhor Mas do eu que acho muita o mulher. homem, ele tenta fazer coisas diferentes, né? Você pode ver, o meu pai, por exemplo, meu pai cozinha muito melhor que minha mãe. É mesmo? Aliás, minha mãe, tá dela assistindo, ela nunca gostou de cozinha, então ela nunca passou isso pra gente. Eu também não sou muito chegada, não. Entendeu? Agora, cozinha Agora, é isso, né? Tem que gostar. Você tem que gostar. tá Agora, dizendo, meu ela pai, nunca não, meu pai tem gostou. prazer. Ele gosta de deixar a carne, né, marinando, né? 2 dias antes. Ele gosta de fazer macarronadas diferentes. Eu gosto de fazer, não trivial, arroz, mas assim, coisas diferentes. Eu fico vendo que, e quando faz, é maravilhoso. E vários homens que eu conheço cozinham muito melhores do que mulheres. Agora, tem homem que não sabe nem onde fica o fogão. São, acho que, os dois extremos, assim, entendeu? Agora, hoje é uma profissão muito reconhecida, né? É uma profissão masculina muito reconhecida, né? Já era Ser- tempo, ser um né? Porque isso na Europa já acontece Já acontece há muito tempo. Aqui no Isso, Brasil que tinha exatamente. esse Hoje as mulheres... preconceito de Mas que homem não vai pra Mas os cozinha. melhores chefes são homens, né? São homens. O difícil, às vezes, são as mulheres. Eu estava lendo, são Lá poucas fora, mulheres lá ser fora que reconhecida, conseguem exato. entrar, né, nesse mundo que, na verdade, é masculino. Que interessante, né? E no dia a dia, somos nós mulheres que ficamos lá na ralação total na cozinha. Agora, uma coisa interessante que a Solange falou é que tem que estar associado ao prazer. Porque se a gente vai fazer alguma coisa por obrigação, a gente não flui mesmo, né? E a mulher, ela cozinha aquilo que é o do dia a dia mesmo, é o que você estava falando. O homem vai para a cozinha para fazer coisas diferentes. Às vezes, no Normalmente o final de homem semana. gosta muito de preparar carne. Às vezes é no final de né? semana, né? Em Não final de aquele- semana. Aí tem mais tempo também para Exato. criar. Agora a mulher, ela tem que estar no dia a dia, é o trivial mesmo, é o arroz com feijão bem brasileiro, com a verdura, com a carne. E eu acho que ela deve fazer isso também com prazer. Acho que até essa comidinha simples do dia a dia, ela precisa fazer com prazer e eu costumo dizer com muita gratidão. Muito Mulheres que vão para a legal. cozinha murmurando, reclamando, ai, de novo, tem que fazer comida. Né? E falando de comida do dia a dia, também tem o contrário. Você que está em casa, você já pediu uma sobremesa que veio como uma obra de arte? A gastronomia tem essa vertente. Pratos que deveriam estar em um museu, né, em uma galeria, expostos. Comê-los, às vezes, parece um pecado. São tantos detalhes e foi gasto tanto tempo na construção daquele prato. E quando a culinária é a francesa? Aí é que a coisa complica. O visual e o sabor de um prato francês não tem igual. Tudo é feito para ser apreciado. Não é de comer correndo ou então comer muito para ficar empanturrado. O que importa é o sabor para os franceses. E falar de comida dá até água na boca, né, Solange? Qual é o maior tempo que você já gastou para preparar um prato, assim, um doce? Né, que a gente está falando aqui sobre pratos mais elaborados. Né, porque a gente saiu desse assunto do prato do dia a dia e fomos para o extremo oposto agora. Os pratos, mas qual foi o maior tempo que você já gastou para preparar um doce? Não existe assim. O doce, ele é feito muitas vezes, principalmente a pâtisserie francesa, ela é feita em etapas. Então, eu demoro, às vezes, 3 dias para fazer uma torta. Ela tem mesmo? a etapa do recheio, dos cremes. Tem coisas que tem que ficar marinando, tem coisa que tem ingredientes que tem que descansar.
para depois ser decorado e montado. Então, demoram-se dias, né? E às vezes não dá certo e começa tudo de novo, ou aquela etapa deu errada e volta tudo de novo. Tem que ter muita perseverança e tem que ter muita atenção, né? Porque assim, o que eu falei no começo, o doce ele tem que dar certo, ele é preciso. Então, a minha gema é pesada, a minha clara é pesada, tudo é com a balança de precisão mesmo ali. Você de faz um grau. sob medida ou você Tudo vai no com olho? mise en place, não. É isso que Tudo ela tem tá um mise en dizendo, tá place, tudo tudo é preciso. pesado, tudo é pesado. Tem toda a etapa, né, para você chegar até o final. Então tem a parte que é a parte para você mexer com chocolate, que você tem que ter a umidade do ar, você tem que estar adequada, a temperatura tem que estar mais baixa. É uma arte Senão você não mesmo. consegue o brilho, senão você não consegue a textura, os cristais não se agrupam. E aí quando você pega na mão, eles derretem muito facilmente. A temperatura da mão também, né? Então assim, tem tudo isso. Na hora que você vai trabalhar com a parte de freezer, tem que gelar, na hora que você vai trabalhar com pulverização de chocolate, tem que ter um lugar específico para aquilo. Vai trabalhar com açúcar. Por exemplo, está chovendo, não é um bom dia para mexer com açúcar, porque ele mela. Mela. Olha que interessante. Então gente. você tem que estar... Tem alguns recursos Isso hoje. que eu ia perguntar. O cremor tártaro, ele ele é muito usado hoje para trabalhar com açúcar, porque ele consegue segurar. Ele é uma substância que cria, né, do barril, que coloca os vinhos, né? Então ele é um sal que ele é tirado para trabalhar, né? Com açúcar, com glace, E você ele aprendeu segura. tudo isso, assim, na prática? Ou você Na fez prática, na cursos? escola, lendo muito. Eu acho que a pessoa, ela não adianta apenas gostar de fazer. Porque é o que você estava falando no começo do programa. Uma receita difícil, você pega para fazer, no mês você já desiste, já xinga, já Virou uma joga tudo pro complicação. lado e vai embora, Que né? ingrediente é esse que eu E fico tem, tão... é isso que eu ia falar. E tem ingredientes que a gente Que nem você sabe não o que é. conhece. Então, a primeira coisa para uma receita ser bem sucedida é você estar disposta, com bom humor para fazer aquilo, querer fazer. Segundo é você primeiro olhar se você tem tudo em casa. Terceiro é você ler, perder tempo lendo aquela receita, tentando entender. O que você não souber, tentar se informar. Hoje em dia, com o computador é tão fácil, você entra, faz uma pesquisa. Não é tão difícil quanto parece. Você tem que querer. É porque a gente só quer aquelas receitas rapidinhas que põe no liquidificador, tudo bateu. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar, paciência, né? Tem que ter muita paciência. Aí tá lá, pega um termômetro, quando chegar a 85 graus, aí você já tá assim, ai meu Deus, termômetro. Eu uso 2, 3 termômetros, um para açúcar, um para chocolate, outro para creme, a gente está sempre trabalhando com isso. Por isso a precisão. Eu tive uma experiência, porque você está falando a questão de ser preciso, né? De levar tempo. Eu acho que esses dias atrás, quis fazer um bolo na pressa. Também fui fazer meia-noite, né? Acho que isso não é hora de fazer nada, né? Não. É hora de dormir mesmo. Aí eu fui tentar fazer o negócio, o bolo não ficava pronto, bolo de caixinha. Sabe? Que eu sou especialista em bolo de caixinha. Aí, né, com cobertura de brigadeiro. Muito, muito boa. Só que desandou de uma maneira. Eu abri o forno antes da hora, fiquei impaciente, né? 1h da manhã o negócio não ficava pronto, eu querendo dormir. O bolo ficou, ele era ficar assim, né? Ficou assim. Não, se ficou assim, ainda ficou bom. Pior que daqueles que ficou assim. Não, né? aí também. E era uma amiga, sabe? Eu fiquei tão triste, fiquei tão frustrada. Eu falei, levei ela, não, tá uma delícia. Eu falei, como você é gentil. Entendeu? Porque o meu problema acho que é esse, eu não tenho paciência. Eu não consigo ficar 3 dias fazendo. Nos primeiros 10 minutos a gente não mexe no forno, né? É então uma foi dica. esse meu erro. A gente tem Pra que ter qualquer paciência coisa, de né? esperar tudo. Se fosse assim, pra minha isso, mãe gente, não tinha filho, já pensou? Por isso que a meses. porta do esperar forno é 9 de meses. vidro, né? A porta do forno é transparente para você observar sem precisar Tem uma abrir. lâmpada lá, né? por que você isso. viu? Tem lá uma lâmpadazinha. E tem tudo Pra isso. ajudar. E tem uma lâmpada para ajudar. Então, Isso. da próxima vez, Tainá, fique A próxima vez vai observando. dormir, né? Não vai cozinhar, não vai dormir. Não desista, não desista. Agora, hoje é tudo muito corrido mesmo, né? Então, a mulher, ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos. Então, ela acaba optando mesmo por questões mais rápidas, mais práticas e perde toda essa beleza, né, da culinária. Mas, graças a Deus tem empresas, né, especializadas que fazem esse serviço. Isso. E aí não, é engraçado assim, porque outro dia uma cliente foi anunciar que ela ia ter neném, então ela queria impressionar. Aí eu mandei a torta, a calda, o enfeite, tudo como deveria ser, tudo separadinho. E fui explicando como é que ela tinha que fazer sucesso, garantido.
É isso aí. Olha bem! Você que fez? Foi! Bastou o quê? Um telefonema. Bastou um telefone, bastou encomendar. Não é? E ela me ensinou a montar. Bom, gente, o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí. Continue com a gente, que ainda a gente vai conversar outras delícias. Não sai daí, a gente já volta. Bem bom. Eu tô pensando assim toda hora, não é ao vivo, não é ao vivo, não é ao vivo. Porque não. Sabe o que é aqui? Olha pra cá, tortinha. Tortinha. Que tortinha? Seu ponto fraco é doce, Tainá? Tortinha Ela de não quem? resistiu. Hã? Tortinha de... Ah, mas ela mais ou menos. Quem é? Tinha açúcar. Quem que é? Torta Diet? Não, depois, depois a gente conversa isso, abafa o caso. Você gosta de chocolate, gente? O que você acha de ganhar um que vale tanto quanto uma joia? Ou para você, uma barra que vende na padaria da esquina é a melhor? Qual que você prefere? Um que vale tanto quanto uma joia ou a barrinha da esquina? Uma época em que temos banho de chocolate para os cabelos, massagem de chocolate para o corpo e tantos chocólatras, os viciados em chocolate, grifes de chocolates artesanais não param de surgir. Porque chocolate, que é chocolate, tem grife. Sabia, gente? Ainda mais num país que ama uma marca como o Brasil. Então, se é chocolate de grife, é esse que eu quero, né? O pessoal no Brasil gosta de marca, né? É verdade. Não é chegar em a roupa de marca chama mais atenção, sapato de marca chama mais atenção, relógio de marca, mas agora o chique é chocolate de marca. Chocolate de ouro. Chocolate. Que história é essa? Porque agora diz que tem, pode pôr ouro no chocolate. Decora o chocolate. Conta pra gente, É Solange. engraçado. Eu fiz uma feira, tem uns 2 anos aqui em Belo Horizonte, e eu decorei uma torta, era uma pirâmide com folhas e toda com ouro, que são folhas bem fininhas de ouro. E tem os especialistas falam que o ouro, ele é bom para depressão. E quando eu falava isso, todos os maridos riam, né? Claro, dá uma joia, acabou a depressão. Mas é verdade, hoje o ouro ele é usado para decoração, porque ele tem um brilho maravilhoso, né? Se ele tira ou não a depressão, eu não outro sei, assunto, mas né? que ele fica muito bonito, o contraste com o chocolate. Então, você tem o ouro em pó, você tem o ouro em pétala, você tem o ouro em folha, e você compra, eles são assim, você não pode nem respirar quando você está trabalhando com a folhinha de ouro. Vem com umas pinças de bambu bem fininha para você poder manuseá-los, né? Você tem que trabalhar com máscara, porque só o seu respirar já faz voar. Então você tem que tomar muito Voar cuidado. o ouro, não. Porque olha, uma cartelinha pequenininha, né? Chega a custar 200, 300 reais. É Uma mesmo? telinha? É, um estojinho com 4 folhinhas, custa loucura, de gente. 200 Aí a você- 300 E você reais. usa para decorar, e aí? Come, Ele E aí as pessoas comestível? comem. É comestível? comestível. Não tem come problema ouro. nenhum. O povo tá E comendo é bom para depressão ouro. por causa disso. É, Você os vai- especialistas dizem que sim, né? Agora, eu prefiro o Mas meu você mais tem dinheiro, sólido. abre. Tá aqui dentro. gente, mas agora eu quero incendiar a nossa conversa. Eu vou ajustar a nossa conversa para um... Eu vou tirar a gente do nosso lugar de conforto, né? Porque falar de chocolate, falar de joias, é algo que a gente gosta, mas isso é um contraste muito grande num país como o Brasil. Aliás, eu acho que é um contraste de uma maneira geral, mesmo nos países mais ricos do mundo. A gente conhece países aí que não tem o que comer, É. né? A população está Não precisa pensar migrando em para países, outros não. lugares. É nosso Aqui mesmo, país né? mesmo. É, o Vai pro Brasil sertão tem uma nordestino, vai das pro Vale de maiores Jequitinhonha. desigualdades sociais. Então, assim, gente, é uma discrepância, né? É um absurdo. Quer dizer, enquanto uns não têm arroz e feijão para comer, outros gastam nas suas festas, decoram nas suas festas com folhas de ouro. O chocolate, associam, né? Essa decoração. Quer dizer, você come literalmente ouro num país onde... É claro que a gente está trazendo esse assunto aqui, e a Solange é uma especialista nisso, só para te informar, a Solange, ela foi a responsável pelos doces do casamento do Doda e da Atino Onassis no início do ano. Então, quer dizer, a Atino Onassis é a maior riqueza no planeta hoje? Ainda é?
Ela é Não, ela foi considerada uma das maiores a segunda, herdeiras, né? é a segunda maior fortuna. A segunda maior fortuna no planeta. Então, quer dizer, você mais do que ninguém assiste essas Não desigualdades. necessariamente, né, o dela, mas de tantas outras pessoas. A gente vê festas. Igual você estava são- falando pra gente em off, uma festa que custou É. para 200 pessoas, mas que custou mais de R$1 milhão. É verdade, foi. Quer dizer, que loucura Hoje em isso. dia, não adianta, né, os grandes casamentos já não são meros casamentos, são superproduções, né? Então, envolvem, às vezes, ir a lugares, assim, muito Diferentes, distantes. viajar. Então, você tem que levar todos os convidados, então você, né, tem o custo disso, às vezes é numa ilha remota, né? E são dias de verdade. festa, não é apenas um No dia deserto, né? Outro É. dia não teve um casamento que foi em Marrakech. Gente, que loucura. Não Então, que coisas seja errado, assim. né? Não que seja errado. Não que seja comemorar errado, um mas é um casamento. confronto. Mas se você parar para analisar, é um sonho de toda mulher. A gente já nasce com esse pensamento de um dia O dia do querer nosso casar, casamento, fazer a festa de É casamento, um vestir sonho. o vestido de noiva. Tudo perfeito. Né? né? A gente já nasce com isso. O homem já não pensa assim. Oferece tudo isso em dinheiro, na hora eles aceitam, né? Ele troca qualquer festa por dinheiro. Mas a mulher, o ela meu- tem esse sonho namorado de não. querer casar, receber os amigos, compartilhar, ter a bênção de Deus, mostrar para todo mundo que como é bacana começar a vida, né, direitinho. Então, eu acho que é... E graças a Deus que existe esse sonho, né? Senão... Porque olha quantos empregos nos geram, quantas pessoas não sobrevivem disso. Não, É o sem decorador, dúvida. é o buffet, é doce, é roupa. né? Não, hoje em dia inevitavelmente. existe. Agora, quando eu falo inevitavelmente que- gera emprego. Né? O casamento, além de. Ele é uma empresa esse hoje, né? cerimonial. É uma indústria, uma existe uma indústria. indústria do casamento. Isso. Mas Quando eu falo, até, Helena, deixa eu até completar meu pensamento. Quando eu falo que não seja errado comemorar até por vários dias, o casamento judaico tem isso também, né? Vários dias de comemoração, de festas, nada de errado. Agora, o que eu acho que é complicado é quando cai no exagero, né? quando E extrapola. estampa de uma maneira agressiva essa desigualdade mesmo, quando há o É desperdício. verdade. Né? Imagina o lixo de uma festa assim. Porque eu acho que também essa questão que você falou de cair no exagero e de perder realmente a essência do casamento. A essência do casamento. Nós vemos isso, né? Que às vezes são casamentos relâmpagos, né? Que falam É que verdade. são casamentos que duram... Mega festa. 6 meses, já estão Já estão- divorciando. Exato. Por quê? Qual o Porque sentido da festa? todo parece que dedicou tudo pra festa, mas tem que lembrar que o casamento não é A a festa, é o Uhum. dia a dia. É né? verdade. Eu ainda não sou casada, mas, Mas eu com sei, a gente certeza. sabe à luz da palavra, que é uma vida de casamento é o quê? Esses dias atrás estava conversando com uma pessoa na minha faculdade, e ele totalmente desacreditado quanto a casamento, sabe? Por quê? Porque exemplos que vê, né, aí fora de casamentos destruídos e tal. Mas eu falei assim, olha, casamento é morte, meu filho. Falei bem assim, casamento não é... Você morre, o outro tem que morrer. Aí nasce uma só carne, nasce, né? É. Então, enquanto dois querem ficar vivendo, duas carnes querendo viver ali, querendo mandar uma na outra, não vai dar certo, não. Então, é morte. Então, só que muitas pessoas acham que investem tanto dinheiro, né? E não conseguem ver que depois daquela O festa... casamento Mas é começa... aquela coisa, se você olhar por esse pós-festa. ângulo, é um dinheiro alto, mas a pessoa só gasta isso quando ela tem muitas vezes aquilo Mais. que ela está Sem gastando. dúvida. Uhum. É na mesma proporção que você for fazer um casamento hoje, você fala, não, eu só posso gastar isso porque está dentro do teu orçamento que cabe aquilo. Então, quando você vê uma pessoa gastando 1 milhão no casamento, é porque ela tem muito mais, né, você que já isso viu para casos gastar. também, eu não sei se, né, a gente pode até tocar nesse assunto, mas assim, de pessoas que se entram em dívidas, Ah, sim. porque às vezes gastam aquilo que não tem. Eu acho que já Mas existem são muitos poucas. casos, A maioria né? das noivas que eu atendo chegam lá, elas falam assim, não, Solange, olha, eu não quero casar e ter dívida depois. Então elas me procuram assim 1 ano antes. Tem muitas que começam a pagar aos poucos para poder viabilizar aquilo. ter a festa dos sonhos, tem mas pessoas que sem falam assim, ser olha, eu abro encrenca. mão Sem de virar tudo pesadelo. na minha festa, mas não abro mão do doce. doce. Solange, eu quero que a mesa de doce seja assim, cinematográfica. Então a gente trabalha naquilo 1 ano. Ideias, preço, a gente discute, parcela, facilita, porque é o sonho, né? Então, a gente também sabe A que mesa casar de é doces. muita coisa. Agora, você falou do desperdício. O desperdício não é... Eu vejo muitos casamentos em que as pessoas fazem doações.
depois dos doces, comida, legal. para creches. Interessante É muito isso. legal. Bolo de noiva, que às vezes aquele exagero sobra demais. Eu já vi pessoas falando assim, olha, leva para uma instituição de caridade, leva para a creche. Já tem até a creche que manda a gente, pede pra gente mesmo entregar os doces lá. ótimo. Já vi Isso é sobre legal, né? A casamento. consciência Muito de legal. repartir É, porque são aquilo que doces. tem. Eu já vi casamentos onde os noivos, eu não sei, já falam assim, olha, não precisa trazer presente pra gente. É, faz uma Tudo, doação. faça uma doação para a instituição de caridade. Então, existem, né? Sempre bons exemplos. Quando tiver nenhuma também. instituição de caridade, tá, Solange? Você pode trazer aqui pro Churrasco 4. Eu ainda não casei, então aceitamos nosso. Mas a gente faz mega festas, mas também faz festas mais simples, né? A gente faz de acordo com o sonho claro. de cada um, né? Aham. Aonde encaixar o teu orçamento, a O gente está sonho de fazendo. acordo com o bolso, né? Eu acho que todas as festas têm seu glamour, sua beleza. Quem faz a festa são os noivos. Se eles estão felizes, a festa acontece. E eu acho importante isso, é sonhar. Sonhar e correr atrás do sonho, né? E falando em sonhar e mulheres sonhadoras, hoje nós vamos chamar o quadro Coisas de Mulher com a tocadora de cora, Elfi Bo. Ela tem uma história linda. Confira aí a história da Elfi. My husband and I were called to be missionaries with WEC International, Amen, to go to the Gambia, which is one of those countries who have the instrument as their national instrument. It is called kora, and it is the national instrument of the Mandinka people of the West African countries. And it is a very traditional instrument. It is only played by men. And because I come from a musical family, it was my desire to worship God with music in this culture. But I had no access to the instrument for about 9 years. But then one day, an old man wanted to sell the instrument to me. We bought it, and I started to learn it with a young kora player. He taught me about 3 songs, but then, because only the men are allowed to play it, he withdrew. He didn't come back to teach me. But my husband encouraged me to continue, so I trained myself, and then I made my first song in the language of the Mandinkas. That means I chose Bible verses, Psalms and other scripture, and put the music there. And so my first song. Muito interessante. Não, ela não é africana. Né? Você acabou de conferir aí esse quadro, Coisa de Mulher. Gente, a proposta desse quadro é a gente mostrar o que as mulheres estão fazendo no Brasil e no mundo, que eram redutos anteriormente restrito aos homens. Né? Então, como a Elfi explicou, aquele instrumento do povo mandinga na África é um instrumento que só os homens podiam tocar. As mulheres são estritamente proibidas de tocar esse instrumento. E aí ela comprou um instrumento, uma pessoa começou a instruir, mas foi só de leve, porque as mulheres não podem tocar. Então parece que passou para ela 3 notas e ela começou a desenvoltura naquele instrumento. Sozinha. Gente, e aí o que aconteceu, que não aparece aí na reportagem? Ela começou a ser convidada para tocar em conferências, em palestras, porque ela foi uma mulher que demonstrou amor, porque ela teve o interesse de tocar um instrumento que não era da nação dela, né? Ela ela morou um tempo na África, mas ela não é africana, não é o país dela, não é o povo dela, não era um instrumento para uma mulher tocar, e, no entanto, ela amou aquele povo, aprendendo a sua cultura, absorvendo a sua cultura e esse instrumento, e, consequência, as mulheres estão se sentindo assim, né? As mulheres do povo mandinga estão se sentindo vitoriosas. Se você nos elevou, você elevou a nossa posição, né, tocando. E os homens, né, até chefes de nações, ouvindo a Elfi tocar o kora, né, que é esse instrumento lindo, e ela tem tocado pelo mundo todo esse instrumento,
e ela começou a compor salmos. Ela começou a pegar textos da Bíblia, ou salmos já prontos, começou Colocando a musicar esses salmos, e é uma maneira de falar do amor de Deus de uma maneira mais sutil, onde o cristianismo não pode ser declarado. Então ela começou a cantar a palavra de Deus, as pessoas sabem que ela é cristã, e tem convidado a Elf para tocar, né, em redutos masculinos, ela está tocando, porque eles falam assim, não, a gente se sente, você deve amar muito o nosso povo, para você ter aprendido esse instrumento. Quer dizer, rompendo com todo um preconceito, né? Tremendo, né? E ela falou ali no começo que ela vem de uma família, né, de músicos, e que ela queria adorar a Deus, né? Então, eu acho que a gente pode até fazer um paralelo com a Solange, né, Solange? Que tudo que você faz, né, eu vejo, assim, essa questão dos doces, assim, do perfeccionismo, né, podemos colocar assim, mas do amor, e que você pode adorar a Deus com essa arte, não né? Não só isso, eu falo isso para as noivas que vão lá, eu falo assim, olha, eu não sei no que você acredita, mas aqui, quando eu estou confeccionando os doces para o seu casamento, eu estou orando, eu estou ministrando sobre a vida de vocês, bênçãos, que a união de vocês possa ser duradoura, que possam gerar frutos, filhos, que venham abençoar a vida de vocês. E com isso, é uma forma também de eu estar falando do que é o casamento, do amor de Deus. E é verdade, isso é na prática, palavra, né? porque tudo é para a honra e glória do nome dele. Tudo que eu tive, todo o sucesso, eu mexo com casamento em Belo Horizonte tem só 4 anos. Eu moro aqui há 6, mas estou aqui há 4. Então foram portas que Deus abriu, eu vejo isso como presente dele na minha vida. Foi assim, a palavra dele que foi honrada mesmo, né? Tudo eu devo a ele. Então, quando as pessoas às vezes vêm, eu já tive assim 2 clientes que vieram assim meio que ajoelhar aos meus pés para agradecer. Eu falei, não, levanta, toda a honra e toda a glória para ele. E falo dele, quando alguém fala, eu falo, o talento que ele deu para mim é esse. Então, eu só executo. Agora, eu acho isso fantástico. Dá tempo ainda de entrar nesse assunto, Helena? Não, então, vocês podem continuar nesse assunto, mas antes de vocês continuarem nesse assunto alegremente, que está muito bom, hora do chá, gente. Eu achei legal o que você levantou, né? Que nós podemos adorar ao Senhor por instrumento, como foi mostrado na matéria, adorar ao Senhor fazendo doces, né? Criando doces, fazendo doces. Eu acho que até fazendo fica um pouco assim, né? Porque é tudo tão arte. Então essa é a proposta de Deus, que nós sejamos como mulheres adoradoras em tudo que nós fazemos. Cada uma na sua função, do seu modo, na sua habilidade, na sua aptidão. Às vezes não tem aptidão para ir para a cozinha ou para o espaço gourmet e fazer doce. É verdade. Né? Mas ela tem aptidão para trabalhos manuais, pintura. Então, tudo isso que a gente faz deve realmente concorrer para a glória de Deus. Porque a gente tem que tirar um pouco, né, essa ideia de servir a Deus somente numa plataforma. Eu creio que Deus, ele é capaz de usar todas as coisas, né, em benefício da obra dele, né, para ele. Então, eu penso assim, o alimento foi um dos primeiros milagres de Jesus que ele usou, ele transformou a água em vinho. Então, se você parar para pensar, é isso, o alimento. Tanta gente usa, né, o alimento para coisas do mal, porque não para o bem. Deus é poderoso, muito maior Deixa do eu que só tudo abrir um isso. parênteses aí, porque o pessoal em casa está fervilhando. A Helena esqueceu de entregar o chá para a Solange. Não, deixa eu te explicar, gente. Não esqueci. É porque a Solange está impossibilitada de tomar chá ou café. Até quarta-feira, eu vou fazer um exame e aí... Ela vai fazer um exame. Não posso comer então chocolate, Não pode nem comer chá, chocolate. Não pode comer chocolate? Como é que você aguenta fazer e não comer? Eu não como doce. Então, O quê? Não você não come doce? Não. Uau! É raro. Você eu não comer dá um nem a chocolate. passadinha assim no dedo? Assim? Não, é difícil. O doce, eu crio o sabor dele primeiro na minha mente. Olha que interessante. A associação disso e disso, Você já mais ou sabe. menos eu já sei o que dá e eu tenho os meus degustadores oficiais, né? Que Você quer me a contratar? Thaís, a minha filha Thaís, a minha filha Amanda, Eu o meu aceito marido mais um Fernando, emprego. são os meus críticos. Não, mas Agora, agora olha deixa eu que falar. interessante. Não, deixa eu falar. Gente, a gente está eu hoje. quero outro Nós emprego. tem muitas coisas Nós interessantes para estamos a fim conversar. de conversar. Mas Não é que enquanto o a gente chocolate continua aqui tomando ativou chá e a- conversando e comendo chocolate, a gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí. Chá O não, chá das chocolate. 4 volta já. O chocolate me ligou aqui, deixa eu ligadinho.
Chocolate ligou? Chocolate ligou? Mas junto com café, mas Então, ele Solange, dá... você faz tudo isso. Eu não estou muito afim de arte, né? Em forma de doces. E você não come doce. Olha que coisa interessante. Quando você falava, o que eu fiquei pensando? Meu Deus, isso é o ministério. Porque você desenvolve tudo isso, essa arte em forma de doce, abençoa as noivas enquanto você está ali trabalhando, você está orando, abençoando as noivas. Isso também é ministério. Eu acho que isso quebra aquela ideia engessada que por muito tempo dominou a igreja, de que ministério é um microfone na mão pregando, um microfone na mão cantando. Quer dizer, nós podemos servir o Senhor naquilo que nós temos nas mãos. Você chegou agora? Chegou agora, caiu aqui no meio do nosso assunto? Tá entendendo nada? O negócio é o seguinte, nós estamos recebendo aqui uma patissier muito famosa, que é a Solange, e ela está conversando com a gente. Patissier, para você que está pegando o programa agora, chegou agora, é uma doceira. A antiga doceira, agora ela é mais chique, mais sofisticada. Francesa. É francesa. Em francês, doceira é patissier, não é isso, Solange? E a Solange tem colocado esse talento à disposição do reino, né? Servindo as pessoas e servindo a Deus, né? Através do talento que Deus deu a ela. Então, ela organiza grandes festas de pessoas muito famosas, responsável por essa área aí dos doces, né? Cuidando do paladar das pessoas. E aí ela estava dividindo com a gente, quando a gente chamou um intervalo, sobre ela encarar esse trabalho dela como um ministério mesmo, assim, né? Não, e assim, eu estava contando para vocês, e quando eu estou falando do doce, as pessoas têm essa curiosidade de perguntar como é que tudo aconteceu, como é que começou, e sempre, né, em tudo aquilo que você faz, você tem que colocar Deus acima de todas as coisas, né? Eu sempre gostei de fazer doce, mas eu não gosto de comer o doce, mas eu gosto do prazer de ver as pessoas comendo doce, a recompensa de, sabe, quando você sente que a pessoa está comendo aquilo com coração, assim, é uma coisa tão profunda, que isso para mim já é o suficiente. Então, as pessoas, quando eu vim para cá, eu tive que deixar tudo, né? Para começar assim, do nada. Então, Por que isso assim? Começando do nada, por quê? O seu marido foi transferido, foi isso? Meu marido foi transferido para cá. Você morava em Salvador? Morava em Salvador, um ano Já tinha o seu trabalho lá? Já mexia com doce de lá. renome. De renome, já era conhecida, né, pelo seu trabalho. E Já. aí seu marido foi transferido aqui para Belo Horizonte. Foi. E aí você o seguiu, deixou tudo, começou do zero. Foi. Eu Solange. lembro de uma conversa que nós tivemos, ele falou assim, mas você vai deixar tudo, o trabalho já de 4 anos que você fez, já é reconhecida, muita gente já te conhece. E eu falei assim, não, o meu trabalho está nas minhas mãos. E para onde você for, eu tenho que ir, ele ou a cabeça, né? Então a gente tem que se submeter a isso. E eu lembro que nós colocamos a empresa assim à venda, falamos para algumas pessoas, graças a Deus, né, teve bastante procura, nós vendemos e quando eu vim, eu comecei a fazer doce para célula. Olha que interessante. É mesmo? Comecei a fazer tortas francesas para célula, doces. Cada dia eu chegava com um prato diferente. Foi que privilégio dessa célula, hein? Engraçado que Quem me chamou para essa célula? Quem me chamou para essa célula? eu trabalhava assim num pique bom em Salvador. E quando eu cheguei, eu morava na Pampulha. Eu lembro que minhas filhas levavam os amigos em casa e todo mundo gostava de ir na minha casa. Porque o meu marido sempre falava assim, mas vai receber alguém? Tem uma festa aqui hoje de tanta comida que eu fazia. E tinha o pastor, né, que ministrava, que dirigia o estudo da célula, ele sempre falava assim, o perito de suas obras trabalhará para príncipes, né? Isso. Então, eu sempre tomei essa palavra para mim. E todas essas oportunidades de trabalhar diante dessas pessoas não foram em vão, eu acho que sim. Eu tenho certeza que Deus, quando me colocou para trabalhar para essas pessoas aqui no nosso mundo, né, importante, de nome, pelo que faz ou pelo dinheiro que possui, Deus não queria que eu só chegasse ali com os doces para Sempre abençoar a vida dessa propósito, né? pessoa. Mas eu sempre que tenho oportunidade, eu procuro buscar essa oportunidade, eu sempre abençoo, eu falo de Jesus, na minha degustação, eu tô colocando na minha... Eu sempre, quando a pessoa fecha um contrato comigo, eu dou uma toalha bonita, bordada, assim, e tem um livro agora, que é O Poder da Esposa que Ora. Então, assim, é uma maneira de você entrar na casa das pessoas, porque assim, olha, todo mundo tem dificuldade. Casamento, todo mundo sabe, é uma gangorra, né? Tem os momentos mais altos e mais baixos.
Então, na hora que você tem aquilo, as pessoas quando estão em dificuldade, elas sempre buscam o lado espiritual, elas sempre buscam Deus. Acho que fomos criados dessa forma, né? Acho que Deus já fez esse componente. Tristeza, né? Venha, me busque. Então, eu acredito que na hora certa, Deus faz a pessoa chegar até o livro. Ele usa, então né? você Ele dá a toalha e o direciona. livro de presente. A toalha e Olha o que livro. ministério Então, fantástico. Fantástico. Agora, uma coisa que eu quero coisa. ressaltar aqui é essa questão da mulher deixar o que ela está fazendo Para acompanhar o para marido. acompanhar o marido. Nem todas as mulheres hoje Não, se com propõem a certeza isso. não. Mas Deus honrou, Né? foi tão bom, tão Eu maravilhoso. vejo uma coisa na vida dela, né, que você falando essa questão de Deus honrar, me veio à mente, né, o versículo está na carta de Pedro, né, quando fala assim, que quando nós nos humilhamos debaixo da mão poderosa do Senhor, a seu tempo Ele nos tempo exaltará. oportuno, Ele nos né? exalta. Então eu vejo isso e a questão é que muitas vezes, talvez muitas mulheres, elas não abrem mão, hoje em dia é uma mentalidade, nós somos iguais, né? Homem e mulher, pau a pau, aquela questão, às vezes até uma certa disputa. E muitas mulheres têm muitos casamentos fracassados porque a mulher, ela não se humilha. No sentido, usando a palavra correta de humilhação, né? De ser humilhada, aquela coisa, né? Aquele sentido. Não abre mão. Mas assim, Eu acho que não abre mão. Não Ela não entende a posição dela de submissão, né? E o homem também, muitas vezes também não entende a posição dele de amar a esposa como Cristo amou a igreja, mas de qualquer forma, essa questão de se submeter debaixo da mão do Senhor, Senhor, é isso? Então, aqui está. E no tempo certo, a seu tempo, né? Como aconteceu, você comigo. veio, às vezes no primeiro ano foi aquela, né? Começando do zero, Foi começando ali só triste. para um grupo pequeno de pessoas, e hoje olha, né, onde você Porque eu está. tinha um Agora ritmo só- de vida, abrir mão de tudo. Porque também no Brasil tem isso, né? O homem chega a uma certa idade, as portas começam a se fechar. Então, na hora que uma empresa, uma grande empresa, o chamou para trabalhar, não podia dizer não. Porque o meu trabalho está nas minhas mãos. Para onde eu for, eu levo ele. Deus há de ter no mundo sempre quem gosta de doce. Então, a gente começa tudo de novo. E esse lado que eu achei fantástico. O Olá, Tá acabando? mas o tempo acabou, gente. Ai, Olha, olha que nós temos que pedir 2 horas para Eu acho que a mulher, quando ajuda, fala coisa que edifica. Quando é coisa boa, então, coisa que edifica, coisa que alimenta. Aí o tempo passa rápido Mas eu mesmo. posso deixar um recado assim, Claro, né? O por pessoal favor. que está assistindo a gente. Olha, eu quero dizer que tudo que eu fiz na minha vida, eu não me arrependo. Foi para a honra e glória de Deus. Estou satisfeita. Tudo que Ele me deu foi presente. Para quem estiver em casa, assim, sem saber o que fazer, procure algo. Deus vai te mostrar o caminho. Não desista. Dê força para o seu marido. Se una à sua família, porque na hora certa você colhe os frutos, porque Deus ele é fiel. Amém. Ele não dorme e Ele vai honrar tudo aquilo que está na palavra dele. Amém. Amém. Solange, muito obrigada pela sua Obrigada a presença. vocês de terem Mas me antes de nós convidado. encerrarmos o nosso programa, eu quero deixar para vocês a dica do chá de camomila. No chá de camomila, a gente sempre deixa para você uma dica de literatura, de filme, lazer. E eu quero deixar para você esse CD. Olha para mim, do Ministério Toque no Altar. Olha, você deve ouvir principalmente essa música, a música 8 desse CD, Olha para Mim. É uma música que falou poderosamente a minha vida e eu tenho certeza que vai falar a sua também. Nós estávamos nos preparando ali para a gravação do CD em Belém do Pará. E os intercessores, então, reuniram-se no dia da gravação e falaram assim, olha, nós fizemos uma sala de intercessão e adoração. Então, escolhe um horário e antes de subir naquela plataforma, venha ter um tempo diante de Deus. E eu fui. E o primeiro passo, quando a gente entrava na sala, a gente tinha que escutar essa música. E ele, logo nesse primeiro passo, eu me derramei, chorei. Só de lembrar dá vontade de chorar de novo, né? O nosso propósito é que a gente diminua, para que o Senhor cresça em nós mais e mais, para que você que está em casa nos assistindo seja abençoado. O propósito do Chá das 4 é esse, que cada uma de nós diminua, para que o Senhor cresça e que a nossa convidada ou cada um de nós seja um instrumento para falar poderosamente a sua vida. A gente se encontra na próxima quinta, se Deus quiser. Eu chorava tanto, que o primeiro passo era a gente chorar, ouvir essa música quietinho, deixar Deus ministrar. É o meu Eu prazer. preciso ser tão ministrado que eles colocaram a música de novo. Eu não preciso ser reconhecido.
entendeu? Quando É fantástico. Solange, que legal.